Meditar sobre vuestros caminos, estáis sembrando sin cosechar, porque coméis y no saciáis, porque bebéis y no sois llenos. Edificar solo para mi gloria, conociendo mi voluntad, y vendrá el deseado de las naciones, llenará de su gloria este lugar, y vendrá el deseado de las naciones, y la gloria postrera mayor será. Meditar sobre vuestros caminos, estáis buscando sin encontrar, porque pedís sin recibir, porque llamáis y no se sabe. Edificar solo para mi gloria, conociendo mi voluntad, y vendrá el deseado de las naciones, llenará de su gloria este lugar, y vendrá el deseado de las naciones, y la gloria postrera mayor será. Edificar solo para mi gloria, conociendo mi voluntad. Jesús, ante tu nombre, toda rodilla se doblará. Tu santo nombre, toda lengua confesará. Solo ante tu nombre, las naciones se postrarán, reconociendo que eres Rey por la eternidad. Adoraré, Señor Jesús, a ningún Dios. Este mundo me quiera ofrecer, solamente en tu nombre, Cristo, confiaré. Ante tu presencia, Jesús me
gozo doblaré para darte la gloria, gloria mi Señor, ante tu presencia, Jesús, me inclinaré. Mis rodillas con gozo doblaré para darte la gloria, darte gloria mi Señor, para darte la gloria, darte gloria mi Señor. Padre eterno, hoy te amamos más y más, dependemos de tu gracia, tu bondad, tu palabra, viva y eficaz, es lumbrera en nuestro caminar. Padre eterno, hoy te amamos más y más, dependemos de tu gracia, tu bondad, tu palabra, viva, eficaz, es lumbrera en nuestro caminar. Bajo su sombra habitaré, y al abrigo del Altísimo estaré, y viviré el resto de mis días, adoraré, me postraré ante el que es y que será refugio seguro de mi alma, donde derramaré mi corazón ante el Hijo de Dios, ante el Hijo de Dios. A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda, seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves, diretamente desde aqui, desde o país do Uruguai, na cidade de Rivera, pertencente ao país do Uruguai, divisa com o Rio Grande do Sul, a cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Que Deus abençoe meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que estão conosco, estão aí, nos cumprimentando, uns estão só ouvindo, então eu quero já cumprimentar
né, os nossos queridos irmãos. Primeiramente, aqueles que, pelo menos que eu sei, né, que não entram no bate-papo, mas ficam só ouvindo, né? Então, que Deus abençoe nossa irmã Simone Mônica, e Deus abençoe também a nossa irmã do canal, não lembro o nome do canal, Deus Resolve Tudo, acho que é o nome do canal, sempre está conosco ao vivo, né? Mas ela não entra aí, mas ela está conosco sempre ao vivo. E Deus abençoe irmã Dayana Lima, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que Deus abençoe. O jovem Tiago, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus lá no Pará. Deus abençoe nosso irmão Carlos Alberto Coelho, lá desde a Portugal, nossa irmã Cleide PDA, Deus abençoe, a irmã Amélia Silva, o irmão Ezequias Santos, lá de IPFD Maranhão, a irmã Keila Souza, IPFD Rondônia, que Deus abençoe a irmã Viviana Ramos, da IPDA, que Deus abençoe o irmão Lucas Pedroso, IPFD Belo Horizonte, Minas Gerais, que Deus abençoe, nosso irmão Giliardi, Sã Doutrina de Cristo, que Deus abençoe, irmão Giliardi, desde Minas Gerais também, né? Que Deus abençoe os nossos irmãos, né? Que sempre estão conosco, nosso pastor Ademir, né? Da Igreja IPFD de Arcos, Minas Gerais. E Deus abençoe a irmã Priscila Monte, irmão Lucas Pedroso, Deus abençoe irmão Lucas, Deus abençoe nosso irmão Ezequias, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Evandro Querino, São Paulo, Brasil. Irmã Nádia Maria, da Deus Amor, Deus abençoe, irmã Nádia Maria, em nome de Jesus Cristo. A irmã Sônia Regina Benjamin, Deus abençoe, irmã Sônia, Deus abençoe nosso irmão Adriano, na defesa da sã doutrina de Jesus, Deus abençoe. A irmã Gideci Marques, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. A irmã Jussara Costa, da IPFD, Deus abençoe, Bom Despacho, Minas Gerais, e Deus abençoe aí meus irmãos e minhas irmãs que estão conosco, nosso hermano Marcos Brisojo, desde Argentina, Deus te bendiga, varão de Deus, em nome de Jesus. Nossa irmã Maria Oliveira, Deus abençoe. Fernanda Baracho, Deus abençoe, irmã Fernanda. A irmã Antônia Fernandes, Deus abençoe, irmã Antônia Fernandes. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Marilene Souza Galvão, Deus abençoe, irmã Marilene. Deus abençoe em nome de Jesus. Enfim, os irmãos que estão nos ouvindo também na transmissão, que estão chegando, nosso irmão Robson, lá da IPFDC de Aparecida de Goiânia. Deus te abençoe, varão. Salete, Deus te abençoe, irmã Salete. Fátima Rodrigues, Deus te abençoe, irmã Fátima. A nossa irmã Shirley Aparecida, Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Nanda Araújo, Deus abençoe, irmã Nanda Araújo, em nome de Jesus Cristo. Que os irmãos recebam aí a mais gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Nosso irmão Roberto Ribeiro, Deus abençoe, irmão Roberto Ribeiro, desde Rio de Janeiro. Deus abençoe, varão de Deus. Deus abençoe todos os ouvintes que estão nos acompanhando, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Y del mal que nos acecha, líbranos. Padre nuestro, que en los cielos está. Deus abençoe nossa irmã Leidiane Coelho também, que está conosco. A paz do Senhor, irmã Leidiane, em nome de Jesus, amém? Irmãos, temos um estudo maravilhoso hoje. Mais que um estudo, acho que seria mais um chamado de atenção, uma exortação. Não diria um estudo, né? E toda pregação é um estudo, na verdade, né? Uma análise da palavra de Deus. E bom, então, amados irmãos, é maravilhoso, né? Cada palavra, mas hoje, né, Deus, eu tenho orado a respeito desse tema que vamos falar hoje, tenho visto
né, essa necessidade dentro do povo que se diz povo de sã doutrina, independente sua denominação, independente, né, se é da Deus Amor, se é da Igreja do Filho de Deus ou qual igreja for, né, que estão aí perseverando, os irmãos remanescentes perseverando na sã doutrina, mas eu tenho visto isto e eu tenho preocupado meu coração, tenho orado, mas também o Senhor nos coloca, nós pregadores e pastores, como os atalaias utilizados por Deus para alertar o povo, para o povo não ir para a impiedade, amém? Não ir para a impiedade, não ser conduzido à impiedade, Deus nos coloca ali para alertar o povo. Então eu tenho sentido esse peso também no meu coração nesses dias, e sobre isso nós vamos falar hoje. Deus abençoe a irmã Luísa, Deus abençoe a irmã Lúcia, irmã Moisés da Rocha, Deus abençoe, né? Dios bendiga a todos, Dios te bendiga, nuestro hermano pastor Josías Juan Sebastián, desde el país de Guatemala, Dios te bendiga, pastor Josías. En el nombre de Jesús, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Jesús es bueno, es maravilloso, pastor Josías. En el nombre de Jesús. El reino y el poder y toda gloria. Por los siglos, amén. Amén. Estaba hablando para los hermanos, vamos a hablar hoy respecto a la modestia cristiana, a la santidad, ¿no? Que es algo que me ha preocupado mucho en estos días. Algunos hermanos que se dicen de sana doctrina, ¿no? Y están descuidando esta área también. Predicamos mucho sobre la gracia de Dios, pero en ningún momento la gracia de Dios nos conduce al libertinaje, ¿verdad? Y vivir de cualquier manera. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy un poquito, amém? Então, irmãos amados, estava dizendo aí, vamos falar hoje sobre a modéstia cristã. Vamos ir ao livro de Romanos, capítulo 8, livro de Romanos 8 e o verso 6, amados irmãos, verso 5, podemos ler o verso 5 a seguir? Livros de Romanos 8, verso 5, eu tenho sentido essa grande preocupação, muitos irmãos aí de sã doutrina, às vezes, né, não estão andando adequadamente com a palavra de Deus ou com a fé que eles professam, né? Isso tem me entristecido muito nesses dias. Nós pregamos muito sobre a graça, né? Estamos trabalhando sobre a graça, a depravação total do homem, né? E tantos outros estudos, né, de fortaleza ao povo de Deus, né? Mas em nenhum momento a graça vai nos levar ao libertinagem. Jamais a graça de Deus vai levar ao libertinagem. Pelo contrário, aquele que realmente é partícipe da graça e pela graça nasceu de novo, jamais penderá ao libertinagem, mas desejará com força, com veemência o céu, a santidade, né, as coisas puras, né, seguirá, se afastará do mal, né, tem prazer e desejo da santidade, na santa doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje eu estou vendo isso, meus amados irmãos. É por isso que eu falo muito sobre a graça. Por quê? Porque há pessoas que ainda não conhecem a graça. Eles estão vivendo uma religião, estão vivendo muitas vezes um legalismo, mas não é a graça de Deus, e por isso há muita dificuldade hoje em dia. Pessoas de 5, 6, 7, 10 anos que não crescem espiritualmente, sempre vêm para o pastor: pastor, isto aqui é pecado, isto aqui não é, isto aqui será que é, que não é? Quando eles dão renda solta, não há aquilo que dentro de si, que o Espírito Santo não trata dentro dele, causando temor pelas coisas santas de Deus, como vestir, como andar, como se pronunciar, como agir. E hoje nós vamos falar sobre tudo, vamos falar sobre vestimenta, vamos falar sobre comportamento, vamos falar sobre o caráter cristão, né? Vamos falar sobre tudo, que eu estou me sentindo muito incomodado com isso aí nesses dias. O Espírito Santo tem me incomodado a isso, e ele tem
me falado em oração para transmitir isto para o povo do Senhor, para transmitir esta preocupação, porque se somos um povo de doutrina, então com o povo de doutrina, quanto mais doutrina bate nele, mais ele gosta, né? Ele é como o bom omelete, né? O povo de doutrina é semelhante ao bom omelete. Quanto mais bate com a doutrina nele, mais ele cresce, mais ele se agranda, mais ele cresce. Então, se nós somos um povo de doutrina, temos que gostar de doutrina, temos que gostar da correção em todas as áreas, né? Então, eu acho que não vai ter problema hoje se eu descer um pouquinho o cajado, né? Mas é com amor, não me ensoberbecendo, que eu não sou nada. Eu tenho minhas falhas. Se vocês conhecessem o meu coração, irmãos, vocês iam ficar apavorados, né? Porque todos nós somos maus, perversos, ruins e pecadores. Pela graça de Deus que Ele nos sustenta, nos corrige e nos ensina cada coisa, a necessidade da exortação e de nós, pastor, trazer o povo nas rendas, para o povo não dar lugar ao pecado, para o povo não dar lugar ao libertinagem, né? E aí fica de qualquer jeito a coisa. Então, amados irmãos, vamos ir para a palavra já, né? Romanos 8, verso 5 a seguir. Agora só os moderadores ativos, os demais irmãos em silêncio, os moderadores aí, indicando os irmãos que vão chegando na live, indicando como devem proceder, indicando ali a palavra que tem que ser, respondendo alguma pergunta a respeito à obra e indicando os irmãos a ficarem em silêncio, né, para ouvir a palavra de Deus, né? Então, amados irmãos, Deus abençoe o irmão Adriano Rogério, também que entrou aí em nome de Jesus, né? Então aí os moderadores trabalhando, os cooperadores na obra do Senhor, né? Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos ao livro de Romanos, capítulo 8 e o verso 5 a seguir, em nome de Jesus Cristo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque os que são da carne pensam só nas coisas da carne, mas os que são do Espírito, nas coisas do Espírito. Porque o se ocupar da carne é morte, mas o se ocupar do Espírito é vida e paz. Pois, porquanto os desígnios da carne são inimizades contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem. E os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. ¿Quién podría mantenerse delante de ti si mirases a los pecados? Pero en ti hay perdón, misericordia y amor, para que seas reverenciado. De lo profundo, hoy clamamos aquí. Oye nuestra petición. Muito bem, meus amados, minhas amadas irmãs e irmãos, porque o se ocupar, porque os que pensam na carne, porque os que são da carne pensam nas coisas da carne, mas os que são do Espírito nas coisas do Espírito. Irmãos, eu não vou entrar em detalhe, pregação expositiva hoje não vou trazer uma pregação expositiva sobre cada versículo, né, e trazer uma profundeza. Quero já entrar, né, no assunto, irmãos. Estava orando faz dias e venho observando, tenho uma preocupação, Deus tem colocado isso no meu coração, tenho tido uma preocupação, né, e Deus falou comigo para alertar vocês mais uma vez. Todos os irmãos, não vamos fazer divisão de ministérios, porque a igreja de Cristo, meus amados, não é a igreja do Filho de Deus. A igreja de Cristo não é a igreja do Filho de Deus, Deus dos milagres, Deus é amor,
não é a igreja batista, a igreja de Cristo não é a igreja presbiteriana, não é a igreja luterana, não é a igreja adventista, não é nenhum tipo de placa de igreja. A igreja de Cristo são os tirados para fora. São aqueles que vivem uma vida em santidade. São aqueles que foram mudados, regenerados, que nasceram de novo, que foi-se-lhe colocado uma nova natureza. E essa nova natureza é a nova natureza do Espírito, que nos conduz e nos leva às coisas espirituais e nos faz pensar nas coisas do Espírito, desejar com veemência as coisas do céu, desejar com veemência as coisas do Espírito, amar as coisas do Espírito, desejar as coisas que agradam a Deus. Esta é o desejo que produz a nova natureza, o novo nascimento na vida dos irmãos. A igreja de Cristo são todos os que perseveram e guardam a santa palavra de Deus. Somos nós, os irmãos da igreja pentecostal do Filho de Deus. Somos nós, os irmãos, são aqueles irmãos remanescentes que guardam a santa palavra de Deus. E todos os irmãos no mundo inteiro que guardam a santa doutrina, a santidade, e que nasceram de novo. É muito importante o novo nascimento, que realmente irmãos que nasceram têm essa nova natureza que faz eles desejar, como já falei, as coisas do céu, desejar a nova pátria, desejar a nova Jerusalém, desejar com veemência, com força a santidade e segui-la. São aqueles que gemem quando eles pecam, são aquelas pessoas que se entristecem, que o pecado fere elas, que elas não aguentam viver mais nesse mundo, desejam sair, desejam sua libertação total. São aqueles irmãos e irmãs. Então a palavra de hoje, não vamos fazer distinção de placa, vamos entrar nos verdadeiro povo de Deus, nos eleitos, nos remidos, nos santos do Senhor. E eu tenho visto, meus amados, nesses últimos dias, alguns irmãos que se dizem ser irmãos de sã doutrina e também irmãs de sã doutrina, muitas vezes nos seus canais, né, fazendo posses sensuais na hora de tirar uma foto. Quero explicar uma coisa aqui. Irmãos, não tem nada errado você tirar uma foto de você na igreja com a Bíblia na mão, sei lá, e colocar ali, né? Você vai trazer aquele áudio e coloca ali a fotinha de você, se é uma gravação, né? Ou da igreja, ou a placa da igreja onde você congrega, né? Ou você evangelizando. Não tem nada mal você, porque se você não está enfocando, você não está se enfocando a atenção naquela foto, mas vai colocar a atenção no áudio que está sendo se passado. Oh, mas irmão, é por isso que nós não filmamos. É por isso que nós não trabalhamos com nenhum tipo de filmagem que gera entretenimento. Mas hoje em dia, os amados irmãos, nós não estamos filmando, mas está se colocando fotografias, monte de fotografias aí, às vezes fotos que nem vêm ao caso, fotos familiares, fotos aí saindo por tudo que é lado, coisa que nem vem, fotos pessoais, que é mais íntimo. Né? Acompanhando o material que não tem nada que ver, não há exposição da palavra de Deus, não há uma exposição de exortação, de ânimo ao povo, não há uma exposição, né? E coloca a foto lá procurando curtição, que fiquem curtindo ali e ficam fazendo do YouTube a mesma coisa que o Facebook. Nós pregamos contra o Facebook, não é verdade? Nós pregamos contra WhatsApp, Instagram, nós pregamos contra tudo que é rede social, mas nós temos usando o YouTube, que nem o Facebook, que nem as redes sociais. Não é só para pregar que Deus permitiu? Não é só para pregar a palavra? Por que eu tenho que ficar expondo coisas da minha casa que os irmãos não têm nada que saber? Por que eu tenho que ficar expondo coisas da minha família, aqui, privado, íntimo, o que eu faço e deixo de fazer, para os irmãos saber?
Ué, eu estou usando para pregar, ou eu estou usando para mim para fazer uma rede social? Buscando curtição aí, e os irmãos curtam aí aquelas fotos. Então, amados irmãos, por que eu li esta palavra aqui? Porque em muitas fotos eu vejo irmãos e irmãs tirando fotografias. E se você não tira, não é desses, que esta palavra sirva de ânimo para você continuar nessa piedade, nessa modéstia e nesse temor que você tem. Mas eu tenho notado alguns irmãos, tenho notado algumas irmãs tirando fotos sensuais. Umas irmãs botando as duas mãos no joelho, na foto de lado, empinando um pouquinho a sua, vamos dizer assim, os seus glúteos, né, a sua traseira, inclinando para trás a sua traseira, seu corpo para frente, segurando as mãos no joelho e olhando para cá. Mas você sabia que essa foto, essa pose, é uma pose de uma dança chamada funk, uma dança sensual, uma dança, quem não sabe, o funk provém do candomblé, provém dos cultos afros. Aí o que eles fizeram? Pegaram as batidas, fizeram uma batida similar e trouxeram a dança funk, e daí não só das batidas do candomblé, da umbanda, da quimbanda, mas também fizeram uma dança sensual, vem de uma cultura afro, e as posições são posições sensuais. Aí a mesma coisa as irmãs fazendo biquinho, as irmãs que se dizem doutrina com a blusinha, tudo vem pelo cotovelo, pelo pulso, mas ligada, arrochada no corpo. E eu tenho me preocupado com isso aí. Eu tenho me preocupado porque é a mesma coisa que andar seminua. Por quê? Está mostrando todas as partes do seu corpo, decotes, né? Roupa ligada no corpo, meus irmãos. Eu sei, meus irmãos amados, eu sei que a gente é salvo pela graça, eu não tenho dúvida disso. Mas todo aquele que foi impactado pela graça, a graça faz ele morrer para o mundo. Não pode ser, meus irmãos, que nós esteja imitando o mundo, esteja deixando Satanás colocar no nosso coração um desejo das redes sociais. Irmãos, outra coisa. Irmãos, os irmãos podem dizer assim, ó, eu uso o Google Duo, irmãos, eu não estou dizendo que seja errado usar, já vou explicar isso, não estou dizendo que é errado usar, não quero que os irmãos malinterpretem, mas eu digo para os irmãos, eu uso por questões da obra de Deus, e outra, porque não é a mesma coisa que o WhatsApp, não é a mesma coisa que o WhatsApp, que o Facebook e Insta, não é a mesma coisa, mas se eu não tivesse, por causa dos irmãos do Brasil, que eu tenho que me comunicar pela internet, nem Google Duo usaria. Por quê? Porque são coisas que às vezes já estão gerando entretenimento, não digo em todos, mas em muitos. Muitos irmãos passam o dia inteiro ligando, parece que não tem nada o que fazer, e em vez de falar das coisas de Deus, querem tirar satisfação de coisas íntimas da família. Às vezes, nós pastores, pregadores, passamos ocupados, tempo em oração, leitura da palavra, fazendo estudo para depois trazer para os irmãos, trazer para a igreja que a gente lidera, os demais colaboradores, pastores, também, na correria daqui de lá, evangelizando, vendo o local, indo para o monte orar, fazendo uma coisa ou outra, visitando os irmãos, fazendo visita, e tem um punhado de irmãos que ficam o dia todo ligando. Às vezes eu pergunto para os meus irmãos, nossa, esses irmãos que passam o dia todo ligando, se eles se dispusessem a tirar 1 hora por dia de oração, fazer uma devoção com Deus, leitura da palavra, o quanto Deus não usaria eles? Então o que eu vejo? Estão fazendo das coisas que Deus permitiu o uso, estão fazendo das coisas um entretenimento. Estão fazendo das coisas que Deus permitiu, estão deixando Satanás colocar no coração. E fazer com que essas coisas que Deus permitiu se tornem um instrumento tão mau e depravado quanto o Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger, e quanta coisa você queira dizer. Irmãos, eu falo, irmão, porque eu estou falando algo que foi... Já faz dias que Deus vem me cutucando no meu coração nisso aí, irmãos. Então, meus amados irmãos,
Aqui diz aqui, ó, Romanos 8:5 diz, porque os que são da carne pensam nas coisas da carne, mas os que são do Espírito, nas coisas do Espírito. Será que há crentes que realmente têm uma fachada de doutrina, mas no coração há sentimentos carnais? E por isso não podem tirar 1 hora durante todo o dia para fazer um momento de devoção pessoal a Deus? Um momento de devoção a Deus, para orar, para jejuar, para ler a palavra de Deus, para pedir para Deus que Deus capacite, Deus levante ele como pregador, não para se promover buscando cargos. Se os cargos vêm, glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus, mas para salvar as almas. Será que não incomoda você quando você vai dormir todas as noites e saber que há pessoas ali fora que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo? Que o que conhecem é uma mentira gospel, isso que eles conhecem? O que eles conhecem é uma mentira gospel, é isso que eles conhecem. Eles conhecem o Evangelho libertino, eles conhecem um Evangelho que não há cruz, um Evangelho sem cruz, um Evangelho sem renúncia, um Evangelho que é só vaidade, um Evangelho que pode pintar, pode maquiar, pode cortar o cabelo, pode andar de bermuda, pode dar de sunga na praia, né? Pode beber uma cachazinha, pode beber uma cervejinha, pode beber um whiskyzinho, um vinhozinho, né? Pode andar cheia a cara toda rebocada de tintura, pode andar cheio de brinco, né? E viver como o mundo vive, na farra, na mesma farra do mundo. Será que não incomoda você? Não incomoda você que o ateísmo cada vez está aumentando mais? Amém, irmãos? Deu uma travadinha aí, mas seguiu. Eu estava dizendo a você, será que não incomoda você que o ateísmo, cada ano que passa, tá aumentando? Você vai dar conta para Deus. O que você vai dizer para Deus quando você chega lá? O que você vai dizer para Deus chega lá? Não, pastor, não, Senhor, eu preguei aí, eu preguei lá e bom, se o povo não quis, o povo que se dane, se danou ele sozinho, eu preguei, eu fiz minha parte. Ué, isso é sentimento de pregador? Muitos pregadores já nem choram pelas almas. Muitos pregadores já não sentem, por que não vão para as ruas pregar? Por que não vão para as ruas pregar? Outra coisa, tem irmãos que chegam a fazer 10 lives durante o dia, tem algo a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, o canal é deles, que façam o que queiram. Mas eu vou para a parte espiritual. Enquanto você passa fazendo 10, 15 lives por dia, há pessoas que estão precisando de uma palavra, uma visita. Tem saído de porta a porta, pedindo fazer uma oração sequer? Irmão, coronavírus, pandemia de coronavírus não impede ninguém. A obra aqui no Uruguai tem crescido em almas, no conhecimento, em visitas, em pontos de pregação, em plena pandemia, havendo gente morrendo, os hospitais estando cheios. Não é desculpa a pandemia, não. Ah, é que o pastor não deixa, onde eu congrego, o pastor não deixa. Ué, você vai temer a Deus ou vai temer o homem? Depois nós abrimos um bocão, eu sou de sã doutrina. Depois nós abrimos o bocão, ó, batemos no peito, eu sou um crente de sã doutrina. Você é um crente religioso, rapaz. É um crente religioso, isso que você é. Que você quer aparentar uma espiritualidade que nem você tem. Você não chora pelas almas, não se preocupa pela obra de Deus, não se preocupa pelos perdidos. Ainda quer pensar nas coisas da carne, disfarçado de doutrina, pensa nas coisas da carne. Aí anda de qualquer jeito, desce de qualquer jeito, faz do YouTube uma rede social, coloca fotos ali ensinando a lascívia, todo apertadinho. Homenzinhos que parece que são afeminados, desculpem-me, meus irmãos, mas eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Homens que não parecem homens, parecem afeminados. Rosinhas, apertadinhos. Tudo vestido de rosinha apertadinho. Irmãs todas apertadinhas. O que você está buscando, minha irmã? O
que você está procurando? Está procurando que diga, olha, ele é o bonitão, a bonitona? É isso? É isso que você procura? Então você precisa nascer de novo. Você pode ter toda a doutrina que você queira dizer que tenha, mas você precisa nascer de novo. Se você não pensa e não se preocupa com as coisas espirituais, se o pecado não te fere, se você consegue andar de qualquer maneira como você anda, sem nenhum temor, precisa nascer de novo. Me desculpa, você tomou um banho no batismo, você não foi batizado. Estou falando, estou abrindo a boca porque Deus mandou falar. E eu vou falar tudo que Deus colocar na minha boca para falar. Eu estou falando, você tomou um banho, foi lá, tomou um banho. Ah, mas foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em águas correntes. Ah, participei das aulas de batismo cheio de doutrina, tomou um banho. Não importa, tomou um banho. Não pode ser, meus irmãos. Os escândalos que está havendo envolvendo o povo de sã doutrina. Eu tenho visto isso, meus irmãos. Os irmãos até podem dizer, o pastor Leandro é pastor da IPFD, que ele tem que falar para nós. Não, senhor, eu não sou só pastor da IPFD, eu tenho responsabilidade, sim, senhor, com as almas da IPFD. Mas também, se Deus manda falar para quem não é da IPFD, eu vou falar, porque se nós somos irmãos, não é uma placa que nos separa. Não é uma placa, como diz pastor Marlon, ele acostuma dizer, lá no céu não vai ter o condomínio da igreja fulana, da igreja ciclana e da igreja mengana, lá não vai ter condomínio de ninguém. Então, meus irmãos, será que nós estamos pensando nas coisas do Espírito? Há irmãos e irmãs que eu entendo, às vezes fazem por ignorância, às vezes na maior inocência, vocês não querem promover essa sensualidade. Vocês não querem promover essa depravação. Mas é isso que vocês estão fazendo no momento que vocês se comportam desse jeito. É isso que está acontecendo no seu coração ao você se comportar desse jeito. Meus irmãos, nós precisamos despertar, irmãos. Nós precisamos despertar. Você está enganado. Você pensa que porque você é um crente de doutrina, você já está salvo? Você está enganado. Você acha que porque você faz o que faz, você está salvo? Está enganado. Você não entendeu o evangelho de Cristo ainda. Você não é salvo por obras, querido, porque as tuas obras são panos de imundícia diante de Deus. Isaías 64:6, vossas obras de justiça são panos de imundícia, diz o Senhor. Tudo que você queira fazer de justiça, até por dentro da palavra de Deus, é pano de imundícia. Você deve confiar na cruz. Você deve confiar no que Cristo fez na cruz. Não é o que você faça para Deus, que com isso você tem ganho o céu, querido. É com o sangue derramado, com a fé no perdão dos seus pecados, e que com a graça venha e mude em você e gere em você uma nova natureza. Uma natureza que busque as coisas espirituais e seja contrária às coisas da carne. É isso, meus irmãos. É isso. Enquanto não houver novo nascimento, nova natureza, vão haver um monte de crente disfarçado de doutrina, até pregando doutrina, mas são crentes carnais. Crentes que estão prejudicando a obra com seus maus testemunhos. Crentes que estão difamando o seu pastor com seu mau testemunho, porque quem olha para você vai olhar para o seu pastor. E aí, fulano de tal, vai na igreja, diz que é de doutrina, né? O Alejandro vai na igreja, diz que a igreja do Alejandro é de doutrina. Diz que a igreja do pastor Alejandro é de doutrina, a igreja do pastor Eduardo é de doutrina. Diz que é. Não é isso que falam muitas vezes os que nos observam e estão nos sondando? Eles dizem assim, dizem que a IPFD é uma igreja de doutrina, mas lá tem uma irmã lá, que anda toda apertadinha da igreja de PFD, é da igreja. Dizem que a igreja Deus Amor é uma igreja de doutrina, mas tem uma irmã da Deus Amor lá que anda toda apertadinha. Tem um irmão da igreja tal lá que diz que é de doutrina a igreja do fulano lá, mas tem uma irmã lá, um irmão lá. Eu não sei, cadê o pastor? O pastor não vê isso aí? O dirigente não vê isso aí? Aí você com seu testemunho, você está prejudicando primeiramente o seu pastor, o seu líder
espiritual e está prejudicando a obra, o ministério onde você congrega, que zela pelas coisas de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que parar. Nós estamos aqui nesta plataforma para pregar a palavra de Deus. Nós não usamos filmagem, nós não nos envolvemos com nada que gere entretenimento, mas nós temos que ter um pouco de temor a Deus. Muitas pessoas estão perdendo o temor. Deus está abençoando, Deus está fazendo que a nossa vida espiritual cresça, mas é aí que nós temos que ter cuidado, porque quando a nossa vida espiritual cresce, o diabo trabalha mais e inverte cada vez mais pesado, em todas as áreas. É em vida espiritual, é em ministério, quanto mais cresce, o diabo mais inverte pesado. E nós temos que não fazer como gente doida muitas vezes. Ai, vira essa boca para lá, as palavras têm poder. A palavra não tem poder coisa nenhuma. Me prove pela Bíblia que as palavras têm poder. Quem tem poder é a fé em Cristo Jesus. Agora, se você fala algo contrário, algo mal, isso não provém de Deus. Aí você está depositando fé, uma fé corrompida nas coisas más, e o diabo opera. Nem sequer é as tuas palavras, é o diabo que opera. Assim também com as coisas de Deus. Quando você falar uma bênção com fé respaldado pela palavra de Deus, não é o poder da tua palavra, mas é o poder da tua fé, e Deus quem opera as coisas. Mas há um crente que está com medo. Ai, as palavras têm poder, fica com medo, a palavra tem poder, não fala do Satanás. Eu não falo do Satanás, porque eu tenho medo do Satanás, mas nós temos que examinar o nosso inimigo. Nós temos numa guerra, agora eu não vou zondar meu inimigo que quer ver o meu mal, a minha destruição. O inimigo quer ver o meu mal, então aí eu não vou sondar ele, eu não vou ver as artimanhas dele. Quando a Bíblia diz, tem descuidado com os artistas, as artimanhas do diabo, eu não vou ver as artimanhas do diabo, vou deixar fazer qualquer coisa. Irmãos, deve fazer um mês atrás, quase 2 meses atrás, fomos no monte com o irmão Cristo orar. Quando nós ia descendo do monte, tinha 2 irmãos da IPDA, aí eles iam baixando também, aí nós se encontramos com esses 2 irmãos, e aí nós ia baixando junto. Aí eu falei, Deus me tocou para trazer uma palavra para esses 2 irmãos, e passei a palavra que Deus me tocou para trazer para eles, né, sobre as aflições, sobre que o diabo anda ao redor do crente, bramando, buscando que ele possa tragar, mas resistir-lhe firme na fé, e que as mesmas aflições se manifestam em todos os irmãos no mundo inteiro. Né? Lá, livro 1 Pedro, lá, capítulo 5, se não mal me lembro. Aí eu disse para os irmãos têm que perseverarem na fé, não desista. Que o diabo vai se levantar, eu disse bem assim para ele, o diabo vai se levantar contra vocês não parem. Aí os irmãos me deram de dedo, aí eu agachei a cabeça, não falei mais nada. Não, irmão, o que é isso? Ah, irmão, eu sei que tá faltando experiência, bem assim falando para mim, tá faltando experiência no irmão, mas o irmão não fale mais isso. Deixa o diabo quieto lá embaixo, o que acontece lá embaixo não se fala. O que é isso? Agora, Deus me usa para trazer uma palavra, para alentar os irmãos, que está vindo uma prova, está vindo uma luta, que eu nem sei. Deus é que sabe de todas as coisas. Aí são tão arrogantes e vangloriosos, e vem dar de dedo, não dizendo que deixa o diabo quieto lá embaixo. Não fala isso. Porque temendo mais o diabo do que a Deus. Cadê a autoridade de Deus? Cadê? Cadê o poder de Deus? Daí, irmãos, não deu 15 dias até hoje, que passou isso aqui. Não subiram nunca mais no monte para orar, mal vão na igreja, não tem força para nada, passam só desanimado. Ué, deixa o diabo lá embaixo? Como é que deixou o diabo? Ué, o diabo estava esperando eles lá embaixo quando eu descesse do mundo para pegar eles e colocar ele na mesma aflição. Que Deus quis alertar ele, consolar ele, eles não quiseram. Agora, hoje em dia tá a mesma coisa.
Deus começa a nos fazer que o nosso ministério cresça, a nossa vida espiritual, e é aí que o diabo mais inverte pesado. Você não pode ser arrogante, você não pode ser vanglorioso. Quanto mais você está crescendo, mais o diabo vai invertir pesado. Você não pode discriminar o seu inimigo, você está em guerra. Você está em guerra, não pode baixar as armas. Lembre-se de Neemias. Construíam, avançava a construção, estava sendo uma bênção, estava crescendo a construção, os muros tornando a ser levantados, o templo estava voltando a ser levantado, as casas reedificadas, Jerusalém reedificada, mas trabalhavam com a mão e com a outra estava a espada, não negligenciavam o inimigo, constantemente Neemias vigiando Deus, falando para Neemias e Neemias fazendo causa da ordem de Deus. E entrou um inimigo constantemente que queria parar a construção. Glória, Deus está comigo, estou crescendo espiritualmente, estou crescendo, deixa de vigiar, o diabo não tem mais poder nenhum contra mim, o quê? Não tem mais poder nenhum contra você? É muitas pessoas que não conhecem o poder do diabo. O diabo tem muito mais poder do que você se imagina, meu irmão. Olha, só não faz nada para você pela misericórdia que Deus tem, a sua vida que Deus sustenta. Você tem o amparo de Cristo. Mas se Deus te deixasse, o diabo te engolia vivo e te levava para o inferno na hora. Meus irmãos, nós não podemos negligenciar. Devemos pensar nas coisas santas de Deus. Deus nos dá força se nós se humilhamos. Ele nos dá. Nós não somos perfeitos, não. Glorificação, perfeição vamos alcançar no céu, na ressurreição. Mas aquele que sabe fazer o bom e não o faz, lhe é contado como pecado, disse Tiago. Cadê o fruto da nossa salvação? Cadê o fruto que prova, que mostra que nós somos realmente salvos, regenerados e mudados por Cristo? Que o velho homem e a velha mulher morreu? Cadê os frutos? Irmãos, se nosso coração é um coração sincero para com Deus, Deus vai nos ajudar até na hora das nossas fraquezas, como eu tenho pregado para os irmãos e eu tenho ensinado e tenho consolado muitos corações. Deus tem consolado muitos corações e Deus tem feito muita obra boa aí. Muitos irmãos que estavam à beira da morte, outros tentando tirar sua vida. E Deus fez uma obra tremenda. Mas também nós não podemos nos tornar libertinos. Se nós temos fracos e débeis, prossigamos na mesma fé, confiando que de Deus vem a restauração por meio da humilhação. Mas agora, viver de qualquer maneira, há pessoas que acham que a sua vida é aqui na terra, que a sua casa é aqui na terra, que eles vão ficar aqui na terra, né? Graças a Deus não morri. Outros dizem, ai, Deus me deu um livramento de morte, graças a Deus não morri. O que é isso? Tem algo errado aí. Tem algo errado. Não com Deus, com você tem algo errado. Você dando graças a Deus porque não morreu? Porque Deus te livrou da morte? Quando Paulo disse, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Vou ler só um versículo para vocês do livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Já vou dizer o versículo para vocês. Hebreus 11, 35. Olha aqui, Hebreus 11, 35. As mulheres receberam os seus mortos mediante ressurreição. Grave isso aí. Pela fé, muitas mulheres receberam seus mortos mediante ressurreição. Mas outros foram atormentados, não aceitando eles o livramento, a fim de obter melhor ressurreição. Aqui faz uma comparação de duas ressurreições.
Os primeiros mulheres, pela fé, receberam seus mortos mediante ressurreição. Eles voltaram a viver nesta terra, nesta carne. Mas outros foram castigados duramente e não aceitaram livramento. Não aceitaram o livramento, quiseram morrer com alegria. Os mártires de Cristo que morreram lá no Coliseu, aqueles que morreram lá no Coliseu de Roma, incendiados, tragados pelos leões, sabendo que se eles aceitavam a Cristo, a qualquer momento ia ter um soldado romano que ia aparecer com outro monte mais, ia pegar as mulheres pelos cabelos, as crianças, jogar na arena dos Coliseus para os gladiadores matarem a fio de espada, os leões, ou usarem de tocha humana, ou matarem das piores maneiras que existia. Vocês acham que eles não sabiam isso? E eles aceitaram o livramento? Por que eles não aceitaram o livramento? Versículo 35. Foram atormentados, não aceitando o livramento, a fim de obter uma melhor ressurreição. Qual é essa melhor ressurreição? Estar com Cristo. Vida eterna, o céu, a verdadeira vida. Como é que esse negócio, um crente remido, regenerado? Graças a Deus, que Deus me deu o livramento, que eu não morri. Como se a morte, não, eu quero viver um pouquinho mais nesta terra. Todos os filhos de Deus que nasceram de novo, que se sentem afligidos pelo pecado, que realmente nasceram de novo, que realmente gostaram do novo nascimento, dessa nova natureza, eles desejam com veemência o céu. E eles sofrem com esse mundo, sofrem ao se acordar todos os dias e verem que estão novamente nesse mundo podre, que está se apodrecendo cada dia. Desejam a vinda de Cristo para o seu resgate total, estar com Cristo, que é muito melhor. O único gozo que eles têm nesta terra é a presença de Deus, e eles se entregam a Deus, eles vivem para Deus, a sua vida é toda é para a glória de Deus, porque somente Deus é sua alegria. Mas no demais tocante, eles desejam, eles sofrem, eles se angustiam, eles gemem por estar vivendo nesse mundo. Que isso aí que eu quero viver um pouco mais, eu não quero morrer, eu não quero ir para o céu ainda. Como se o céu fosse algo menor do que esta vida. Verdade, pastor Evandro querido, muito não se importa com a eternidade. Agora, o que é esse negócio de livramento? Crente fazendo voto de livramento e pegando na porta da casa? Voto de livramento, pegando na porta da casa, achando que o diabo vai respeitar um pedaço de papel que diz o sangue de Jesus tem poder? Você acha? Você acha que o diabo vai respeitar e vai embora por ele ler um voto que diz o sangue de Jesus tem poder pegado na porta da casa? Você acha que o diabo vai respeitar isso? A minha Bíblia diz que o diabo sai com oração e jejum. Primeiramente, santidade. O crente tem que ter autoridade de Deus. Oração, novo nascimento. Jesus disse, eis que vos dou potestade e pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E depois diz, há castas de demônios que saem com oração e jejum, mediante a fé. Agora o diabo vai sair, isso é preguiça para quem não gosta de jejuar e orar, fica um crente místico, fazendo os votos de Deus, fazendo idolatria, fazendo um misticismo. Ah, mas o sangue de Jesus vou pegar na porta, porque lá o versículo, lá no livro de Êxodo, diz que aquele que passar o sangue na porta, então o espírito da morte vai retroceder. Querido, isso aí representava o holocausto que se fez à Páscoa. Nossa Páscoa é... Irmãos, aquele sangue que se passava na porta das casas, que era... da Páscoa, que representa Cristo, simbolizava o que Cristo ia vir fazer. Agora nós temos que ter fé e crer nas coisas que nós não vemos, não palpamos, não podemos materializar nossa fé. Quem tem Cristo, irmãos, tem tudo e o diabo não chega. Tem que ter fé em Deus. Botar um voto pegado na parede, na porta, entra na casa, voto por tudo que é lá, não paga os votos, enche, tá cheio de voto, pegado por tudo que é lá.
Misticismo. Misticismo. Voto de livramento, misticismo. Pegado nas casas. Não precisa você fazer um voto para que Deus te livre. Quantas pessoas que contam que Deus livrou de acidente, livrou de serem involucrados muitas vezes em problemas, que estavam fazendo cilados para armar uma cilada num laço, se eu colocar, sujar teu nome, colocar uma contenda ali, e Deus livra, você nem sabe. Quantas vezes Deus te livra, nem sabe, sem necessidade de fazer voto de livramento. O nosso livramento contínuo quando temos Cristo na nossa vida. É verdade que às vezes Deus mostra, Deus revela, Deus fala por meio do pregador, sim. Mas agora pegar as coisas materiais, materializar nossa fé e querer trazer um fundamento que está totalmente fora do contexto, pegando um versículo que já teve cumprimento em Jesus Cristo, para nós materializar nossa fé e fazer da fé, fazer um misticismo, irmãos. Voto ungido, roupa ungida, água ungida, meus irmãos. Cadê a fé em Cristo? Pois é, crentes que têm medo de morrer, o apóstolo Paulo fala que o morrer, para ele é ganho, o viver é Cristo. Ele queria se encontrar mais rápido com Cristo. Exato, irmão evangelista André. Era isso que Paulo queria. Pedro disse, eu posso me imaginar o gozo e a alegria que tinha Pedro quando disse, né? Porque breve eu devo abandonar o corpo, tal como me revelou, me mostrou o Senhor. Eu não posso imaginar a alegria que Pedro tinha naquela hora, ao falar estas palavras. Que tremendo, meus irmãos. Paulo tinha, pelejei o bom combate, corri a boa carreira, guardei a fé. Por o demais, me resta receber a coroa que o Senhor juiz justo me dará naquele dia, e não só para mim, mas a todos aqueles que amam sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Você ama Cristo se encontrar com você, quer seja no arrebatamento, quer seja pela morte? Você ama esse encontro com Ele? Se não é assim, porque você é terreno. Você está achando que esse mundo, Deus, o propósito de Cristo morrer na terra, além de guardar a doutrina, é para você ter uma vida boa aqui na terra. Está errado. Isso não é fé, não é cristianismo. Isso é heresia trazida por Benihim e os falsos profetas dos Estados Unidos. Monte de falso profeta dos Estados Unidos, Benihim. Mar Murdock e tantos homens mais, mulheres impias, que se dizem serem pastoras e tantas outras coisas mais, trazendo heresias. E hoje está minando até as igrejas de doutrina. Meus irmãos, vamos voltar para Romanos. Vamos voltar para Romanos. Romanos 8. Verso 6. Porque o se ocupar das coisas da carne é morte, mas o que se ocupa das coisas do Espírito é vida e é paz. Você se ocupa das coisas da carne, você está morto. Você precisa reviver. Você precisa nascer de novo, porque você nasceu, mas está morto pelo pecado. Você precisa nascer de Cristo, do Espírito, desejando as coisas de Cristo, do Espírito, para ter a verdadeira vida. Ou você está morto nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas concupiscências, desejando que amoleça um pouco a doutrina para você abrir mão de tudo e largar de tudo. Tem pessoas que chegam a dar graças a Deus em muitos ministérios por aí, que estão liberando essa doutrina de Cristo. Pastores sem compromisso, calça frouxa, como diz os gaúchos aqui, calça frouxa.
Tem um monte de gente. Que benção, pastor Alejandro. Que benção. A pregação da graça, que benção. Mas quando começa a falar certas verdades, já não falam mais que benção. Certa gente tem medo de falar a verdade, são verdadeiramente crentes calça frouxa. Abre mão das coisas de Deus. Abre mão da santidade e da nova vida. Tem vergonha de pregar o evangelho de Cristo. Calça frouxa. Vive bajulando os outros por aí, na hora da verdade. Emudece, calça frouxa. Inimigos da cruz de Cristo. Mas o ocupar-se da carne é morte. Mas o se ocupar das coisas do Espírito é vida e é paz. Gálatas 6, verso 8. Porque o que planta para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que planta para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sua vida está sendo alicerçada no Espírito? Não, querido. Obediência a essa doutrina não significa que você é espiritual. Se o teu interior não foi mudado e deseja, ama as coisas de Deus, a santidade, odeia, aborrece o mundo, o pecado, você não se sente ferido pelo pecado, você não tem temor, não deseja por Cristo, então você não nasceu de novo. Pode estar cheio de doutrina, pode estar disfarçado por fora, um exemplar. Mas se você não deseja o céu com veemência, não sofre por causa do pecado, não tem nojo do pecado, não deseja o céu, você não nasceu de novo coisa nenhuma. Você precisa ter, pelo quanto está no seu coração, há mais prazer pelo pecado e pelo mundo do que pelas coisas de Deus. E você está fingindo uma doutrina que não está no teu coração. E por isso fica fazendo do YouTube um Facebook. E por isso sai com essas posezinhas mundanas. Para que, que bonitinho, que bonitinha. Para dar uma quantia de likes. E mais carnais ainda são os que dão like ainda. Que se traz uma exposição da palavra de Deus, 10, 15, 20 likes. Colocou uma fotinha sensual lá, acho que tem 60, 70 likes. Cheio de crentes bodes. Crentes mundanos, crentes com coração cheio de fornicação. Crentes pedófilos. Irmãos de 30, 40 anos, cobiçando jovenzinha de 14, 15 anos. E se dizem ser crente pregador da palavra de Deus, são crente coisa nenhuma. Eu nunca vi um homem de 40, 50 anos cobiçando uma jovenzinha de 14 anos, 15 anos, que nem maior de idade é. Se fosse maior de idade, vá com Deus ainda. Mas nem maior de idade é cobiçando uma criança. Você está encapetado, rapaz. E depois sobe num altar e está cheio de língua estranha. São cheios de mistério, cheio de visão e revelação. Cheio de visão e revelações. Cheio de língua estranha, cheio de mistério. Cheio de carnalidade tem esses camaradas. Primeira coisa, querem fazer algo. Porque Deus mandou. Bom, Deus vai ter que falar comigo também. Deus nunca vai passar por cima da liderança sem antes falar com a liderança primeiro. Porque Deus me revelou fazer uma campanha, pastor. Semana que vem mês que vem vou começar uma campanha. Deus falou comigo que é para fazer uma campanha, semana que vem vou começar a campanha. Muito bem, falou Deus. Falou Deus, então vai ter que falar comigo também. Quando é que Deus falava com o povo de Israel e não falava com a liderança? Isso não é ser arrogante, meus irmãos. Isso não é ser arrogante. Longe de mim, se eu estou sendo arrogante, eu peço desculpa a Deus, peço perdão a Deus e peço que Deus trate comigo. Porque eu não quero ser arrogante. Eu sei que sou arrogante. Eu sei que sou vanglorioso. Em certos graus eu sei que sou e não nego isso.
Mas eu não quero ser. Muitas vezes, em muitas ocasiões, no meio das minhas orações, Deus vem e me traz muitas arrogâncias, às vezes que eu ajo, me faz sofrer por causa disso. Eu não quero ser arrogante, mas lamentavelmente muitas vezes eu ajo com arrogância. Mas eu não quero ser arrogante. Eu quero aprender com todo mundo, ser corrigido de todos aqueles que são fiéis com Deus. Mas, meus irmãos, já não dá para mais, irmão, tanta carnalidade, disfarçando de doutrina. A pessoa está doida para se casar por causa de sexo, de satisfação carnais, porque tem a mente podre com as pornografia, e ainda fica cobiçando criancinha. Eu não sei aí para o Brasil se é, mas aqui no Uruguai eu já tenho visto desses tais aí. Eu já tenho visto alguns que se dizem crente de doutrina aqui no Uruguai. Estou falando com vocês aqui no Uruguai. No Brasil eu não sei para o Brasil eu não sei de nada, que eu não sou do Brasil. Mas aqui onde eu sou, eu tenho visto pessoas de 30, 40 anos, 50 anos, cobiçando criancinha de 14, 15 anos dentro da igreja. Criancinha! E eu vou falar abertamente, criancinhas que muitas nem começaram o seu período menstrual e outras faz pouco tempo que começaram o seu período menstrual. Recém estão querendo passar na etapa de mulher. Meus irmãos, estamos nos últimos tempos, meus irmãos. Estamos nos últimos tempos, meus irmãos. Muitos achavam aí, porque a gente estava pregando da graça de Deus, estava largando mão da doutrina, hein? Mientras Deus me dê a vida, meus irmãos, eu peço a Deus, não me deixe largar das coisas santas de Deus, num comportamento da modéstia cristã. Se em algum momento eu quero prender por libertinagem, que Deus me leve, que eu não estou suportando mesmo esse mundo. Não vejo a hora de sair daqui. Eu não estou nem um pouquinho preocupado, meus irmãos. Eu não vejo a hora de sair deste mundo. Eu sei que eu tenho uma família, eu sei que tenho uma filha, vem outro filho em caminho, tenho uma esposa, mas eu sou sincero com os irmãos e Deus sabe disso. Eu não vejo a hora de sair desse mundo podre, que Jesus venha. Mas eu tenho fé que eu vou ficar um pouquinho mais por causa da obra de Deus. Mas quisesse eu, né? Quisesse eu que Deus me chamasse para a sua presença logo. Meus irmãos, se a gente não traz de vez em quando essa palavra, meus irmãos, está enchendo de bodes. Está enchendo de joio. Ué, no campo, pastor, tem que ter joio. Tem que ter joio. Mas o problema é que quando tem mais joio do que trigo, já não é plantação de trigo, é plantação de joio. Ah, no campo, né? No campo tem que ter joio. Jesus falou que tem que ter joio. É verdade, tem que ter joio. Mas nem por isso nós vamos concordar com o joio e deixar o joio crescer. E outra coisa, campo que tem mais joio que trigo, não é campo de trigo, é campo de joio. Deus há muito tempo se afastou daí. Um gado que tem mais bodes do que ovelha não é criação de ovelhas, é criadeiro de bodes. Meus irmãos, eu só digo uma coisa para vocês. Jesus está voltando, eu não sei quando vai vir, nem quero especular ou descobrir quando é que ele vai vir, porque ele não nos mandou nós fazer isso, e ele mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas ele deu sinais. E conforme esses sinais, Jesus está vindo. Jesus está voltando.
E desse jeito que a gente vai indo, mas mais perto do inferno do que do céu. Nós não compramos com obras de santidade de nossa salvação. Mas todo crente que foi salvo tem que ter obra de santidade. Tem que ter obras de salvo. Não dá para aguentar uma coisa dessa, meus irmãos. Não dá para aguentar. Vai fazer uma coisa, domam o Espírito Santo, que estão domando o Espírito Santo. Não estão domando, porque o Espírito Santo não se deixa domar por ninguém. Mas eles querem domar o Espírito Santo. Estão querendo domar o Espírito Santo. Aí vão fazer uma coisa, não, eu vou, é que Deus me revelou. Ah, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, Deus me revelou. Não, eu vou fazer porque Deus me revelou. Ué, vai, fala a verdade, eu vou fazer porque eu quero fazer, porque eu senti de fazer, porque eu encontrei que a Bíblia diz que tem que ser feito. Eu não vou fazer porque vou estar mentindo usando o Espírito Santo. Ah, foi Deus que me revelou. Usam o Espírito Santo, vão tomar... Ah, foi Deus que me revelou. Fale a verdade. Fale a verdade que isso provém de você mesmo. Fale a verdade. Ou que você vai tomar decisão é porque você achou que está escrito na palavra de Deus e vai fazer conforme a palavra. Mas por quê? Ah, Deus me revelou. Por quê? Porque o povo já não crê mais na palavra. O povo está crendo mais em revelação do que na palavra. Então ele deixa a palavra de lado, ele já não fala, eu vou fazer isso conforme a palavra, porque a palavra diz, ou porque a palavra me inspirou. É Deus me revelou. Irmãos, temos que ser diferentes. Verso 7. Porque quanto os desígnios da carne são inimizades contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus, nem também podem. Os desígnios da carne, as obras da carne são inimizades contra Deus. Por que aparece obra da carne e não diz pecado? Porque a carne, na sua natureza, ela é corrupta, desde o pecado de Adão. Deus diz verdade e a carne diz mentira. Deus diz branco e a carne diz preto. Deus diz puro e a carne diz imundo. A carne é inimiga de Deus, consequência do pecado de Adão. As obras da carne, a carne mesma é inimiga de Deus. Os desígnios da carne são inimizades contra Deus. Nenhum pode obedecer à doutrina, mas se não nasceu de novo, está na natureza da carne, vai puxar mais para o lado da carne do que para o lado das coisas espirituais. E vai estar inimizado. Por quê? Porque não pode. Não pode fazer as coisas de Deus. Não pode amar as coisas de Deus. Porque não foi plantado essa natureza. Ela está amando mais o mundo. E por isso, quando há uma briga, ele diz assim, se eu não fosse crente, ele se salva porque eu estou na igreja, porque eu sou crente, mas se eu não fosse crente, se eu não fosse na igreja, ele ia me conhecer, ela ia me conhecer. Será que isso é carne? Será que isso é carne? Mas fala como falam os gaúchos aqui, mas bate, tu te salva porque hoje eu estou na igreja, né? Mas se eu não tivesse na igreja, tu ia ver o que era bom para tosse. Mas ela se salva porque hoje estou na igreja. Mas se eu não tivesse na igreja, tu ia ver o que é bom para tosse. Será que isso é conversa de novo convertido? Não, mas eu sou muito bonzinho, mas pisou no meu calo, já saiu fora. De mim ninguém pisa no meu calo. Será que isso é conversa de crente convertido? Isso é conversa de crente remido, lavado pelo sangue do Cordeiro? Será que isso é conversa para crente? Está faltando conversão. Muitos vão para o fogo do inferno cheio de doutrina, confiando de que porque não olham a TV, porque não tem o Facebook, WhatsApp, Instagram, pensando porque não corta seus cabelos, porque veste diferente, anda diferente, pensando que por fazer isso vão para o céu, mas vão se encontrar no dia que morram, que Jesus venha, vão ir amarrados de pé e mão no fogo do inferno. Pessoas que passam todo dia dentro da igreja, cheios de doutrina, mas quando morrer vão para o inferno. Por quê? Porque nunca houve novo nascimento. Eles vivem, mas eles odeiam o que vivem.
Nós temos que amar o que fazemos. Temos que amar a sã doutrina de Cristo. Temos que amar a palavra, a verdade. A palavra da pureza. Sermos novos. Antigamente, meus irmãos, eu olhava, e vou seguir batendo nessa mesma tecla porque Deus está trazendo aqui para falar. Antigamente, dá uma olhada aí, irmãos. Entra no YouTube aí, os irmãos que sobem hinos. Irmão Giliardi, entra no canal do irmão Giliardi lá e vê os hinos antigos, lá a capa dos CDs dos irmãos e irmãs. Vê se você ia ver aquela irmã fazendo penteadinhos mundanos no seu cabelo para querer aparecer. Vê se você ia ver uma irmã lá fazendo farra, fazendo posse, fazendo biquinho. Você ia ver os crentes, os irmãos paletó e gravata, bem arrumadinhos, com a Bíblia na mão, exaltando a Bíblia na mão, mostrando ali o seu violão, o seu instrumento e a Bíblia na mão, mostrando, apontando e sinalando para o céu. Nada de farra, nada de moda, que eles queriam mostrar que eles eram santos. A face deles era uma face santa, diferente. As irmãs do mesmo jeito. Agora não. É possezinha mundana para aqui, é possezinha mundana para lá, é penteadinho mundano para aqui, penteadinho mundano para lá. Irmãos, está tudo mudado, meus irmãos. Veja que qualidade de crente nós estamos sendo. Olha, da igreja primitiva estamos bem longe. Bem longe da igreja primitiva. E quando eu falo temos, me incluo eu também. Eu também sou cheio de falha. Não vai pensar que a palavra está cortando para o seu lado, está cortando para mim também. Como eu disse no princípio, se você conhecesse meu interior e meu coração, você não ia pensar o mesmo que você pensa hoje de mim. Eu reconheço se eu sou ruim, sou mau, sou perverso, sou vanglorioso, muitas vezes soberbo. Mas eu chego a gemer no Espírito, Deus me faz gemer no Espírito, desejando fugir desta terra uma vez para que todas essas coisas ruins que habitam em mim possam desaparecer na glorificação que os filhos de Deus terão, na mesma glorificação de Cristo, como diz a palavra de Deus. É o meu desejo, é o desejo de cada salvo, ver quão indigno, quão depravado e sujo é, e que tudo que ele é por a misericórdia de Deus e as obras que há nele não são deles, são as obras de Cristo que mora neles, e Cristo produz isso neles mediante o novo nascimento. E por isso desejamos com veemência a volta de Cristo. Meus irmãos, a coisa está feia. A coisa está feia. Observamos bem. Observamos que a santidade é em todas as áreas. É em todas, até no pensar. No sentimento tem que ter santidade. O mundo não está nem aí para nada. O mundo tendo o que comer, o que vestir, estando bem, não se lembra do próximo. Você se lembra do seu próximo que passa necessidade? Você se lembra das pessoas da rua e pregar o evangelho para eles? Você tem testificado de Cristo no seu emprego, no seu trabalho? Você tem testificado de Cristo nos seus estudos? Jovens, os jovens que estão aqui, vocês têm falado com toda alegria? Vocês têm falado e declarado o seu Senhor de toda alegria para Cristo, para os seus colegas de estudos? Ou você tem se envergonhado quando você abre a boca com vergonha, com temor, com medo? Tem vergonha de dizer que é crente? A irmã, que irmã usa essa saia? Ah, é porque eu gosto de usar, sabe? Eu me sinto tão bem usando esta saia. Fale a verdade, fale que você é crente, irmã. Fale que você é lavada no sangue do Cordeiro. Fale que Deus te deu nova vida. Que você não corta seus cabelos? Que você não passa uma tintura, uma maquiagenzinha? Ai, que eu gosto de ser... Sabe, irmã, fulana, eu gosto de ser assim no meu natural. Mentira! Fale a verdade, fale que você é nova criatura. Tem vergonha de dizer que você serve a Deus? Duvido do seu novo nascimento, hein? Tô duvidando do seu cristianismo. Para mim, isso aí é uma religião.
Meus irmãos, tá difícil. Pessoas que têm comércio não falam para as pessoas ali, para os clientes de Cristo, não faz uma invitação para conhecer Cristo. Ah, não, é que meu negócio tem que separar as coisas de Deus à parte. A minha Bíblia diz, fazei tudo para a glória de Deus. O tudo se encaixa em tudo que nós façamos. Em tudo tem que ser Deus glorificado. Em tudo, não faz exceção de nada. É em tudo. E essa desculpa você quer para não perder cliente porque você é um avarento pelo dinheiro. E porque você tem vergonha de professar seu cristianismo. Que na verdade nem cristianismo é religião. E depois está na igreja fazendo um grupinho de jovens para louvar a Deus. Por isso Deus não usa. Por isso não há pessoas libertadas como acontecia com Davi. Por isso já não se vê mais o poder de Deus restaurando os desviados, reconciliando. Depois está na igreja que é oportunidade. Quer louvar, ser um hipócrita quando nega o nome de Cristo. Meus irmãos, isto aqui que eu estou falando é para que os irmãos abram os olhos e vejam a sua condição de crente. E se você hoje tomar uma decisão, saiba que você, no momento que se arrependeu, você tem um Pai amoroso pronto para te receber e te restaurar e te dar força. Saiba que há esperança. Saiba que quando há arrependimento, há esperança. Saiba que há arrependimento, se há angústia em você, dor pela sua condição de crente, há um Pai que está te esperando com os braços abertos para te ajudar, para te fortalecer, para te perdoar, para te tratar com maior amor. Mas se você continuar desse jeito, no final da sua vida, você encontrará um Deus zangado, um Deus irado, porque você rejeitou o amor de Deus. O maior pecado é rejeitar o amor de Deus, é rejeitar a Deus. Os pecados não são excusa que nos vão separar de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Se você aceitar a Cristo, aceitar a salvação, Deus não te promete te fazer perfeito e ter um corpo glorificado aqui na terra. Mas Deus promete perdoar teus pecados, te fortalecer e te dar força para o pecado não te dominar. Você vai sofrer sim por causa do pecado, você vai sofrer com as aflições dessa terra, desse mundo. Vai, mas com certeza que você tem um Deus amoroso, um Pai bom. E tem sobretudo a salvação com você mediante Cristo, pelo que Ele fez. Mas se você é velho, quer viver sem temor a Deus de qualquer jeito, ignorar estas palavras, depois me dar um ADD e me detonar por aí, ou detonar os irmãos que pregam a palavra de Deus, que estão exortando, faça o que você quiser. Mas eu te digo, eu se fosse você, eu me humilhava agora a Deus em prantos, em lágrimas. Chorar às vezes por não ter lágrimas para chorar. Chorar por ter um coração duro. Se humilhe. Rasgai os vossos corações. Vai lá ler o livro de Tiago, lá capítulo 4, verso 7 a seguir. Até aqui, meus irmãos. Até aqui o que Deus falou. Amém? Então, meus irmãos, isto aqui, irmãos, eu não estou falando por causa de fulano, por causa de mengano, por causa de beltrano. Isto aqui, eu estou falando para todos os que são crentes, para todos, independente do ministério que você congrega e está agora nesta live. É para todos.
E você que é fiel, continue sendo fiel. Continue se humilhando, pedindo força para Deus. Falhos temos todos nós. Eu também tenho meus falhos, meus irmãos. Não pense que eu não sou falho, não. Não pense que eu não sou falho, não. Não pense que eu não tenho meus erros também. Não pense, tenho meus erros, tenho meus falhos e são muitos. São muitos. Muitas vezes eu me iro. Muitas vezes eu saio fora do sério, às vezes comigo mesmo. Muitas vezes eu cedo às fraquezas, paixões da carne também, porque sou ser humano. Às vezes vem aquela raizinha da amargura querendo aparecer. Mas é nesses momentos que eu vejo e me considero como fraco, como débil. E vou para Cristo. Então nisso eu me gloriarei, nas minhas fraquezas. Nas minhas fraquezas, porque eu sou fraco. Eu sou fraco, eu me iro. Mas o problema é que muitos não se consideram fracos. São arrogantes e acham que são fortes. Mas não, irmãos. Eu posso dizer sem medo de me equivocar, de que cada um de vocês que estão me ouvindo tem suas fraquezas, tem suas debilidades, e muitas vezes, igual que eu, queremos parecer fortes. Queremos nos mostrar fortões, mas isso está errado. Devemos reconhecer que cada um de nós temos nossas fraquezas e nos humilhar para Deus. Nos gloriar em nossas fraquezas, porque em nossas fraquezas, quando nós nos humilhamos e confessamos e pedimos força a Deus, então aí nós somos verdadeiramente fortes, mas não fortes na nossa fortaleza, fortes porque Cristo desce da sua graça, do seu amor, nos fortalece, nos renova, nos perdoa, nos aviva, nos ajuda. Miserável de mim, ai de mim, se não fosse Deus, se não fosse Cristo. Amém? Até aqui, meus irmãos, o que Deus falou. Siempre te alabaré. E outra coisa, meus irmãos, eu quero falar aqui. Esta pregação não foi contra IPDA, contra IPFD, contra ninguém. Porque nunca falta aquele que vai com conversa depois, né, para um e para outro. Pastor Leandro, eu acho que ele vendo alguma coisa feia no ministério tal, no ministério fulano, no ministério tal. Eu acho que o pastor Leandro está contra o ministério IPFD, está contra o pastor Eduardo Santos. Não, senhor, não estou contra ninguém. Amo muito o pastor Eduardo, respeito muito ele, tenho um carinho especial, né? E esses dias aí falando até com ele, né? A gente tá com saudade dele da volta que ele veio aqui com a irmã Adriane, né? Aqui no Uruguai, né? E estamos orando para que ele possa voltar novamente aqui nos visitar, né? Estamos orando, né? Então, como amo também todos vocês. Então, essa pregação não foi contra ministério, fulano, ciclano, não. É para todos, irmãos, é para todos nós. Todos nós somos falhos e erros e precisamos ser corrigidos. Por que estou falando isso? Porque nunca falta aquele crente contendeiro, né? E entra nas lives para fazer contenda, depois vai lá e liga para o outro. Acho que o irmão Leandro, o pastor Leandro, está contra fulano, está contra Mengano, está contra você, pastor. Está contra o ministério, está contra o ministério tal, né? Irmão, não estou contra. Isso aqui é para todos, até para mim, para todos. Não estou dando explicação para eu querer me justificar, quem me justifica é Cristo, mas é para evitar esses contendeirinhos que sempre andam por aí, né? Querendo fazer contenda entre os irmãos, mas o que eu tenho falado, eu não volto atrás do que falei, sim, e é para todos nós, todos o que é crente, né? E possamos vigiar, consertar nossa vida, né? E continuar firme em Deus até que Ele venha e nossa reunião com Ele. Amém? Llenaré
de su gloria, este lugar, y vendrá el deseado de las naciones, y la gloria postrera mayor será. Meditar sobre vuestros caminos, estáis buscando sin encontrar, porque pedís sin recibir, porque llamáis y no cesáis edificar. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos ao final aí da transmissão. Algum irmão tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito a alguma coisa? Vou tirar algumas dúvidas, né, responder algumas perguntas. Já temos a oração da meia-noite aí com o pastor Eduardo, amados irmãos. Vamos clamar, vamos orar, porque os tempos são difíceis, né? Os tempos são muito difíceis e só Deus para ter misericórdia, né? Só Deus para ter misericórdia, né? O problema, irmãos, não é ter falhos, porque todos temos. O problema, meus amados irmãos, é nós não aceitar esses falhos e não correr a Cristo por misericórdia, né? Então aí que está o problema, né? Ele nos ajuda, né? Sempre nós vamos morrer com falhos, mas com a nossa fé em Cristo, nosso temor, respeito às coisas de Deus, a santidade, e vamos ter vida eterna naquele dia, e pode ter certeza que naquele dia não vai haver mais pecado que nos estorve nosso caminho, fraqueza da carne, debilidade, e estaremos e teremos aquilo que sempre amamos de ter, fazer aquilo que sempre amamos fazer e desejamos aqui na terra, servir a Deus na maior pureza e santidade. Creiam nisso, essa é a minha fé, essa é a minha esperança. Eu sei que é a fé e a esperança de muitos. Tu santo nombre, toda lengua confesará, solo ante tu nombre las naciones se postrarán, reconociendo que eres Rey. Por la eternidad no adoraré, Señor Jesús, a ningún Dios. Que este mundo me quiera ofrecer, solamente en tu nombre, Cristo, confiaré. Muito bem, meus irmãos. Nenhum de vocês tem alguma pergunta para fazer, né? Alguma dúvida, alguma coisa da palavra de Deus, alguma dúvida que os irmãos queiram tirar? Se não é assim, então eu vou estar finalizando a transmissão em nome de Jesus, tá bom? Graças a Deus. Jesús, me inclinaré. Não entendi, irmã Vilma Maria. Pastor, deixa eu pergunta dia de sexta. Amém, irmão Robson. Vamos estar orando sim, varão. Vamos estar orando sim, varão de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando por você, pela sua esposa. Que Deus dê a força para vocês. Deus venha ajudar vocês a servir a Deus, né, cada vez mais.
Deus em todas as áreas. Vamos orar sim, você está sempre em nossas orações, irmão Robson, né? Como muitos dos demais irmãos. Amém? Vamos orar sim, varão, fique tranquilo aí, estamos sempre orando por o irmão e vamos continuar orando sim. Doutrina na sexta-feira. A irmã pergunta, como é? Não entendi a pergunta. A irmã quer perguntar se dá para pregar doutrina na sexta-feira ou como é que é. Aí se a irmã poderia se explicar melhor. Padre eterno, hoy te amamos más y más, dependemos de tu gracia, tu bondad, tu palabra, viva y eficaz, deslumbrera en nuestro camino. Amém, irmão Lucas. Glória a Deus. Eterno. Hoy te amamos más y más. Dependemos. Agora se complica, irmãos. Agora eu não prometo para os irmãos fazer livre, porque amanhã, por exemplo, amanhã é sábado. Amanhã a gente tem a correria à tarde, tem visitas também, mais visitas para fazer. Não sei se vai dar para a gente fazer uma live, né? Não sei se vai dar, eu não prometo nada para os irmãos. De repente eu posso fazer uma de manhã, porque de manhã a coisa vai ser bem leve de manhã. Então, agora, meus irmãos, quero me focar um pouco mais na leitura da Bíblia, mais ainda, me colocar ao dia com alguns estudos também que eu estou fazendo dos puritanos também, né? Eu quero me colocar mais ao dia, né? Me distanciar um pouquinho mais para Deus, mas de repente eu faço amanhã uma live, né, para os irmãos, né? Faço uma live aí, né, para edificação para os irmãos, principalmente amanhã, que vai ser meia leve a coisa. Já na tarde a gente vai para a batalha novamente. Então, mas não prometo nada para os irmãos. E domingo é difícil. Domingo sim, é bem difícil live, né? À noite, quem sabe, ou de manhã, mas não prometo nada para os irmãos. Mas aí sempre que der, eu vou estar entrando ao vivo com os irmãos, né? Sempre que der aí, vocês veem que às vezes eu passo 2, 3 dias seguidos, faço live, e às vezes passo uma semana sem fazer. Às vezes não é porque não queira fazer, né? A gente também, às vezes eu tenho tempo para fazer live, mas eu tenho que ter um pouco de tempo para minha família também, né? Que nós não podemos descuidar da nossa família, nossa esposa, nossos filhos também, né? Então, eu preciso às vezes ter mais comunhão com a minha família também, né? Conversar com a minha família, ter comunhão com a minha família também, que Deus colocou para mim cuidar, e muitas vezes eu sou negligente nessa área. Eu reconheço que nessa área às vezes eu sou negligente para minha família também, né? A gente fica preocupado e turbado com tantas coisas e negligencia o cuidado da nossa própria família, né? E é um erro, isso aí é um erro, não pode ser assim. Irmã Maria, dia de doutrina é todos os dias, né? Que a palavra, toda a palavra é uma doutrina, né? Não é na questão de roupa, investimento, essas coisas ou comportamentos que nem a gente chamou a atenção hoje, que é só doutrina. Muitas outras coisas, mas que é doutrina. Então, se a gente vai pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, todos os dias é culto de doutrina. Não existe uma separação de tal dia e tal dia e tal dia. Porque se a gente pregar outra coisa que não for doutrina, a gente não está pregando a Bíblia. Porque toda a Bíblia, desde Gênesis, desde o capítulo 3 de Gênesis, até o final de Apocalipse, seus novos e terra nova, é um combate contra o pecado, né? É vida ou morte, guerra, né? Fugir desta terra, salvação, vida eterna, né? Ânimo, confiança, né? Fortalecei-vos uns aos outros, né? Com a esperança do céu, né? Vida eterna, santidade. Então, toda a Bíblia é uma sã doutrina, diferente da do mundo. Se a gente pregar outra coisa que não for a sã doutrina, como disse Paulo, os irmãos me corrijam ali a Timóteo, né, 1 Timóteo capítulo 3, se a gente pregar outra coisa que não é conforme a santa doutrina,
e coisas vil desta terra, o tal está envanecido e nada sabe, e delira a respeito de questões, né, de disputa de homens nécios, de entenebrecido coração, né? Então, meus amados irmãos, é dia de doutrina todos os dias, né? Só que, claro, não é só roupa a doutrina, existem outras questões que nós precisamos aprender que está dentro da questão das santas ensinamentos, que doutrina é ensinamento, né? Dos santos ensinamentos de Cristo. Amém, Mananda. Paz do Senhor. Deus abençoe. Verdade, pastor Evandro querido. É verdade mesmo. Amém, irmão Adriano. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus, varão. Ore por nós aí, estamos orando por você, por sua família. Que Deus possa te continuar usando também mais em nome de Jesus. Vão deixando seus canais, irmãos. Vão deixando o link aí dos seus canais aí, os irmãos se inscreverem. Amém? Tá bom, irmãos. Então, se os irmãos não têm pergunta, eu vou deixar tocando um hino. E depois desse hino eu vou encerrar a live, tá bom? Os irmãos vão compartilhando seus canais aí. Deus abençoe o pastor Ademir também, que nos acompanha sempre. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tem uma oração aí da meia-noite, irmãos, com o pastor Eduardo Santos, né? E eu vou finalizar a live. E depois, na meia-noite, vou orar um pouquinho com o pastor. Amém? Amém, irmã. Em nome de Jesus, já está por terra esse vírus aí. É só uma prova que vocês estão passando. E vamos estar orando sim pela irmã em nome de Jesus e por todos que estão passando por isso. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima live. Que se despede seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves. Fiquem na paz do Senhor Jesus aí. Compartilhem seus canais. E até a próxima. Que Deus os abençoe. Amén, hermana Susana. Dios te bendiga. Vamos a estar orando, sí, en nombre de Jesús. Padre, danos hoy el pan de cada día y del mal que nos acecha, líbranos. Profundamente te amaré, profundamente te buscaré, en silencio esperaré, eres el Dios de mi salvación. Profundamente te amaré, profundamente te buscaré, en silencio esperaré, eres el Dios de mi salvación. Fortaleza mía, refugio en quien confiar, eres Cristo mi esperanza, mi preciosa paz.
mientras tenga vida. Mi ser te alabará, mientras tenga aliento. Mis labios te honrarán, mientras tenga vida. No dejaré de adorar. Profundamente te amaré, profundamente te buscaré, en silencio esperaré. Eres el Dios de mi salvación, fortaleza mía, refugio en quien confiar. Eres Cristo mi esperanza, mi preciosa paz. Mientras tenga vida, mi ser te alabará, mientras tenga aliento. Mis labios te honrarán, mientras tenga vida. No dejaré de adorar, mientras tenga vida. No dejaré de adorar.